Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Jota. Sente-se confortavelmente e prepare-se para entrar no mundo da hipnose. Ok? Eu vou falar com vocês hoje sobre uma técnica que algumas pessoas me perguntam, que é uma técnica muito simples e extremamente utilizada em cursos de hipnose e algumas demonstrações, que é a técnica do barquinho. A técnica do barquinho ela é muito interessante porque ela proporciona ao operador, a você hipnotista, perceber se a pessoa ela entra num estado em que torna-se fácil você induzi-la ao transe. O que significa, depois eu vou fazer para vocês um tutorial explicando passo a passo da técnica do barquinho. O objetivo aqui agora é explicar para você como você pode potencializar a possibilidade de falhas. Quando você coloca uma pessoa em pé, e é interessante fazer a técnica do barquinho em pé, você peça ela para juntar os pés, então você diminui o contato dela com o chão, evidentemente o equilíbrio, peça para ela fechar os olhos, aquele processo de respiração e tal, e você faz com que ela imagine que ela esteja no barco. O que é interessante, se eu estou induzindo uma pessoa a partir dessa técnica, mas eu não conheço a pessoa, ou seja, eu não sei quais são os sistemas de entrada que essa pessoa tem, como ela percebe o mundo. A percepção do mundo, como eu já falei em outros vídeos, ela se dá a partir dos nossos sentidos. Então existem pessoas que são totalmente visuais, pessoas que são completamente auditivas, pessoas que percebem o mundo a partir das sensações, uma pessoa sinestésica. Fundamentalmente seriam esses três. Obviamente, além das pessoas que percebem gostos, né? E cheiros. Mas basicamente o que você tem que entender? Que quando você pede para uma pessoa que é visual, que percebe o mundo a partir dos olhos, das imagens, se você pede a ela para que ela escute, ela vai ter problema. Se você pede para uma pessoa que é auditiva, que percebe o mundo a partir dos sons, para ela sentir, vai ser um problema. Se você pede para uma pessoa que é sinestésica visualizar, vai ser um problema. Bom, se eu não tive a oportunidade ou a possibilidade de conhecer essa pessoa, no consultório torna-se mais fácil, porque no bate-papo que você tem com a pessoa, na anamnese, você já consegue, a partir do discurso que ela tem, perceber mais ou menos qual é a parte sensorial que ela mais utiliza para perceber o mundo. Por exemplo, quando ela vai falar sobre a praia e ela começa a dizer que o mar era azul, que as nuvens eram brancas, que a espuma do mar era branca também, que existiam muitas pessoas usando cor-de-rosa, que a montanha era muito alta. Então você percebe que no discurso dela ela usa muito a questão visual. Então seria ótimo na indução você usar esse sistema de entrada que essa pessoa possui. Por outro lado, existem pessoas que vão falar sobre a mesma praia, falando sobre o barulho das ondas batendo nas rochas, o barulho do mar, o barulho do vento balançando as folhas do coqueiro, as gaivotas, o barulho das gaivotas voando. Então você percebe nesse discurso que é uma pessoa auditiva. Por outro lado, uma pessoa sinestésica narraria de repente para você essa questão do ponto de vista das sensações que ela tem. Ou seja, quando ela pisou na praia, os grãos de areia, que era uma areia fina, era uma areia fofa, que o mar a água do mar estava muito fria ou estava muito quente, que o vento gelado que batia no seu corpo e balançava os seus cabelos. Então você observa que nessa descrição você tem uma composição que ela é sinestésica. Isso é o mundo ideal. Na prática, eu vou colocar uma pessoa utilizando o método do barquinho. Eu não sei se a pessoa é visual, se ela é auditiva ou se ela é sinestésica. Por essa razão, eu faço aquilo que eu costumo chamar, quando estou explicando isso, de clínica geral. O que seria a clínica geral? A clínica geral seria a capacidade que você tem de, no mesmo processo de indução da pessoa,
você fazer uso dos 3 sistemas. Como assim? Muito simples. Você pensa a pessoa naquele processo, para que ela, ao fechar os olhos, que ela imagine que ela está numa praia. A imaginação é tranquila, porque até aí eu não entrei com nenhum dos sistemas. Não é sinestésico, não é visual, não é auditivo. Imagine. Uma vez que a pessoa esteja imaginando, eu começo então a narrar determinadas coisas que podem atingir as 3. Por exemplo, eu quero que você veja agora o mar. Que você seja capaz de perceber o barulho das ondas quebrando na praia. Observe, veja o mar, perceba o barulho e sinta o vento quente que sopra do mar para o continente. E eu posso reforçar isso muitas outras vezes, batendo, por exemplo, eu quero que você veja o mar e que você veja a sua sombra refletida, a sua sombra na areia. Que você perceba a maciez da areia que toca nos seus pés, assim como quando você entra no mar e percebe a temperatura da água. E que ao entrar na água, que você entenda os gritos das gaivotas, das crianças correndo e brincando. Enfim, eu cerco a pessoa com todas as possibilidades que se tem. E a partir desse momento, é muito difícil que ela não consiga entender que um daqueles sentidos de percepção que ela tem do mundo faça então sentido. Como eu já disse antes, um sentido só faz sentido se ele for sentido. Então no barquinho a técnica seria basicamente essa. Se eu desconheço o meu paciente, se eu desconheço o meu cliente, se eu estou na rua, na street, ou se eu estou no palco, enfim, o que eu posso usar é exatamente isso. Eu uso as 3 linhas. A questão auditiva, a questão visual e a questão sinestésica. Com certeza, você fazendo isso, a chance da técnica do barquinho não funcionar é praticamente zero. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Espero que eu tenha ajudado vocês. É sempre um prazer estar aqui. Sugiram coisas que vocês queiram que eu fale aqui no canal, que vocês queiram conhecer, dúvidas, sugestões. Vai ser sempre um prazer poder, de alguma forma, ajudar vocês. E mais uma vez eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado, é um prazer. Valeu, até a próxima. Nós temos um sistema de crenças. O que seriam essas crenças? A gente percebe o mundo a partir dos nossos sentidos. E os nossos sentidos só vão fazer sentido para nós se eles tiverem alguma relação afetiva. Por exemplo, uma comida ela me faz bem ou me faz mal dependendo da emoção que veio carregada com essa comida. Se essa emoção, por exemplo, foi uma forçação de barra da minha mãe, hipoteticamente, para que eu comesse e por acaso eu passei mal com aquela comida, há uma probabilidade muito grande de que toda vez que eu sentir o cheiro dessa comida, ou ver essa comida, ou alguém falar ouvir sobre essa comida, que isso desperte em mim aqueles mecanismos dessa memória que foi guardada de que aquilo me faça mal. Os nossos sistemas de crença, portanto, eles serão mapeamentos que foram dados a partir das nossas emoções por tudo aquilo que os nossos sentidos conseguiram captar. Através da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato, enfim, o que passa a fazer sentido de alguma forma para nós. Nesse sentido, esse sistema de crenças eles podem trazer coisas que são positivas e coisas que são negativas, que serão startados por percepções que nós temos do dia a dia. Existem as crenças em que elas estarão para nós fazendo com que nós sejamos capazes de nos adaptarmos melhor ao mundo. E outras que farão com que nós fiquemos presos ao mundo. Tem uma metáforazinha que se usa muito em hipnose, a questão das metáforas que são interessantes, que diz o seguinte: algumas pessoas elas são muito parecidas com carpetes, aqueles carpetes de pelúcia que são muito macios, que quando você pisa, ele tem uma tendência a reter essas marcas. E algumas pessoas vão carregar isso para o resto da vida, que são as crenças. Ok,
Mas voltando para a questão da hipnose, como que aquelas brincadeiras de esquecer nomes ou fazer aparecer coisas, isso interfere na clínica? Nós temos uma questão chamada viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? São todos os elementos que você busca para dar substância àquilo que você acredita. Quando você imagina que você é uma pessoa muito desastrada, e isso está no seu inconsciente, porque é uma crença sua, alguma coisa que foi colocada na tua cabeça pelo seu processo de socialização, o que vai acontecer é que cada vez que você fizer alguma coisa errada, por exemplo, você vai pegar um copo e derruba esse copo, mas eu sou muito desastrado. Ou você vai pegar alguma coisa, derrama essa alguma coisa, eu sou muito desastrado. A pergunta é, você sempre faz as coisas de forma desastrada? Se você parar para observar, a resposta é não. Mas por que você insiste nisso? Você insiste nisso porque o seu inconsciente ele vai trabalhar no sentido de fazer com que você só perceba aquelas coisas que confirmem aquilo que você sabe sobre si mesmo. Exatamente o viés de confirmação. Ou seja, das 100 vezes que você faz as coisas, em 99 delas, talvez você não seja desastrado. Mas naquela única vez em que você for desastrado, o teu inconsciente vai buscar aquilo e aquilo passa então a ser uma crença que você tem num aspecto da sua personalidade, da sua vida e tal. Quando você pede uma pessoa para esquecer o número, esquecer o nome, que são coisas que teoricamente você não esqueceria, jamais. Isso na clínica, saindo dessa brincadeira, indo para a clínica, você trabalharia exatamente a questão desse viés de confirmação. Ou seja, eu vou ver coisas que contrariam aquilo que eu acredito sobre mim, mas eu não consigo perceber. Ou seja, eu não vejo, eu não escuto, eu não percebo, eu não sinto aquelas coisas que contrariam a minha crença. No caso, isso a gente chamaria de alucinação negativa. Essa alucinação negativa é a mesma que a gente usa quando está brincando. Quando você fala, por exemplo, que determinada pessoa que está aqui com você no momento em que eu estou te hipnotizando, ela simplesmente vai sumir, ela desaparece. E quando você volta para o estado de vigília, ainda em transe de olhos abertos, você consegue não perceber que aquela pessoa está ali. Ou seja, você cria uma alucinação negativa, nesse caso visual, ou eu poderia dizer para você que você não vai escutar nenhuma outra pessoa, então seria uma alucinação negativa auditiva, ou que você não vai perceber um beliscão na sua mão, que seria uma alucinação negativa tátil, né, da percepção sinestésica, e a partir desse instante você começa então a negar determinadas coisas que são evidentes, por causa do seu sistema de crenças, numa alucinação negativa que faz parte do seu viés de confirmação daquilo que você acredita sobre si. Da mesma forma, isso é possível acontecer com as crenças que são chamadas crenças positivas. O que seriam essas crenças positivas? Esse sistema de crenças positivas? São aquelas coisas em que você faz com destreza e que confirmam de fato quais fatores que são benéficos para a sua vida. Enfim, o sistema de crenças ele vai ser extremamente útil na clínica, porque você que é terapeuta, se você for terapeuta, você vai ser obrigado a perceber a forma como a pessoa se vê, porque como ela se percebe, porque uma vez que você descobre ou como ela se percebe, ela enquanto um ser, enquanto indivíduo, você consegue fazer alterações nas crenças positivas e nas crenças negativas. Na hipnose clássica era muito comum você entrar com sugestões diretas, né? Por exemplo, você está sentindo dor? Não, agora você não está sentindo dor, você está se sentindo cada vez melhor e tal, tal, tal. Ou você pode entrar de maneira indireta. De maneira indireta seria essa maneira metafórica. E metaforicamente seria muito legal de se trabalhar, porque você consegue eliminar um pouco da resistência que o inconsciente da pessoa tem em relação às crenças que ela possui.
Bom, espero que eu tenha ajudado. Isso aí é muito útil, sobretudo na clínica. E é uma dúvida que as pessoas geralmente têm. Por que eu faço alguém esquecer o nome? Onde é que eu uso isso? Qual é a função disso? Se você é terapeuta, você vai saber exatamente como usar. Tchau. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Sempre curta lá os nossos vídeos, divulgue. E é sempre um prazer ter aqui com vocês. Forte abraço, muito obrigado.